A terceira faixa do álbum é Igreja. Hoje eu escuto e canto Igreja, mas na época eu tive uma reação similar à do Arnaldo. O Paulo também torceu um pouco o nariz por conta da temática. Minha família é evangélica e tudo, imagina, eu não poderia nunca cantar uma Não. música como Igreja na época. Hoje canto, entendo totalmente o Nando, que aliás foi pressionado, né, Gavan? Ele Tem na fala disso, biografia pelo Fromer, né, que ele não estava ali muito conectado com o lance das composições e tudo, não estava entregando o que ele poderia entregar, se sentindo pressionado pelo Fromer, que era um grande amigo dele e tudo. Mas você que dividiu os quartos de hotel com o Nando, né, se eu não me engano, ele foi para casa e compôs Igreja, meio que automaticamente aqui. E o Heitor, que é um amigo meu, até gostaria de falar, que você falasse isso, na época, o Arnaldo saía do palco. O Paulo, não. Eu lembro do Arnaldo saindo do palco. Agora, na turnê dos 40 anos, estava todo mundo de boa cantando e tal, incluindo o Arnaldo. Mudou alguma coisa de lá para cá? E qual a lembrança que você tem da gravação dessa música, quando o Nando apresentou ela para vocês e tudo? Bom, primeiro que ela se encaixou perfeitamente no repertório, né? Esse repertório não foi programado, ninguém programou, vamos fazer um disco que a gente vai bater em tudo que está ao nosso redor, né? Não foi programado isso, mas me lembro assim, de algumas composições já existirem, já apontarem para um determinado lugar, assim, e apontarem para um certo perfil que o disco viria a ter. E lembro do Nando retornando com essa música, e o Nando, na verdade, sempre foi ateu. Então, essa é uma música de uma pessoa que é ateia e que não acredita na instituição da igreja, ou seja, qualquer tipo qualquer tipo de crença, assim, mas ele decide bater mais na Igreja Católica. Poderia ter batido em outras religiões, né? Ele decide bater mais na Igreja Católica. Se eu não me engano, teve alguns desses acontecimentos. Teve um episódio do Roberto Carlos que foi contra a divulgação do filme Jesus Selama Maria, não sei pronunciar, do Godard, na época. Pois é, teve esse problema em São Paulo. De fato, esse filme foi proibido em São Paulo. E o prefeito de São Paulo, na época, era Jânio Quadros, que tinha todo esse conservadorismo que existe no Brasil até hoje e que está em moda hoje. Isso existia em São Paulo e esse prefeito representava isso, esse conservadorismo, tá? Que é Jânio Quadros. Eu me lembro dele proibir esse filme, a exibição desse filme, e me lembro da Igreja Católica também em São Paulo, entrar nesses episódios, e ter alguns outros episódios lamentáveis assim, de repressão, de conservadorismo, e alguma coisa atrelada ao Vaticano, assim, que naquele quadro... Hoje eu sou fã do Papa, por exemplo. Esse Papa que está lá, Papa Francisco, eu acho um cara incrível. Sou fã desse cara. Tá? Mas o cara que estava antes dele, que ele chamava-se Bento, né? Aquele alemão... Esse cara era execrável, um sujeito horroroso, assim, não devia nem falar no nome de Jesus Cristo, que é um cara progressista. Jesus Cristo é um cara progressista. Se ele vivesse nos dias de hoje aqui, ele enfrentaria problemas, né? Dos próprios seguidores, porque Jesus Cristo é um cara progressista, de 10 progressistas. Os cidadãos de bem, pátria, família, iriam crucificá-lo mais cedo. Certamente. Jesus Cristo, segundo a própria Bíblia, é um cara incrível, Se você seguir os ensinamentos dele, assim como de outros grandes líderes espirituais, assim, o mundo é porque não segue o que ele fala, distorce o que ele falou, né? Eu sou fã de Jesus Cristo. Eu não sou fã de religião, mas eu sou fã dos grandes mestres. Ele é um deles, entendeu? Assim como o Buda. Sou Jesus Cristo e não abro. Exatamente. Então, mas isso sou eu. O Nando não acreditava. Acho que o problema dele não é nem com Jesus Cristo, mas com esse conservadorismo da igreja, né? Da igreja. E fez uma letra que é até divertida, assim, em alguns momentos, assim, ele fala, não acredito na missa das 6, coisas divertidas, assim, por exemplo, tinha a missa das 6 do rádio, coisas que aconteciam. Então ele compilou... Tinha Ave Maria às 6 horas. Ele compilou, exatamente. Eu me lembro disso quando era criança. Eu também. Da missa que tinha no rádio. Eu ficava com medo, tinha medo disso, assim, daquela fala, o jeito do padre falar. Eu vi, a gente vem da Páscoa agora, né? Quando eu era criança, as procissões da Sexta-feira Santa me assustavam.
Eu era criança, tinha 5 anos, passavam pelo meu bairro. Mas era assustador. Tinha aquele Jesus do SBT falando com uma voz grossa. Não, uma coisa, era um negócio assustador. A estátua de Jesus, né? A estátua de alguém que já tinha morrido, que passava pela procissão, todo mundo de preto. Aquilo era uma coisa assustadora para uma criança. Então, assim, acho que o Nando ele retrata nessa música as questões da Igreja Católica, dessa vertente conservadora. Temos vertentes progressistas da Igreja Católica. Essas vertentes conservadoras são pano de fundo dessa canção. Mas, por ela falar da religião em si, que era uma coisa que Arnaldo não concordava, durante a faixa igreja, o Arnaldo saía do palco. Depois ele, acho que ficou de paz com essa música, e na turnê ele não saía. Ao contrário, ele ficava e cantava lá o coro, porque ele entendeu, de fato, para onde a crítica se dirigia, né? E lembro do Nando ter trazido essa música, ela se encaixou perfeitamente, entrou de cara no repertório, e é a única música do disco na qual o Paulo Miklos toca baixo. O Paulo Miklos tocava baixo quando o Nando cantava. Quando eu entrei no Titãs, o Paulo Miklos dividia várias músicas. Não é só quando o Nando cantava, não. O Paulo Miklos tocava baixo em várias músicas. Depois ele decidiu, olha, o baixo vai ficar com você e você é o baixista e ponto final. Mas, como havia ensaiado a igreja, ele gravou. Pouca gente se liga nisso. Esse baixo é o Paulo Miklos cantando. Olha só. Sensacional. Porque o Nando tem a evolução, né, musical. Assim. É o Paulo Miklos tocando, não cantando. Ele dividia com o Paulo, dividia com mais algumas pessoas. Ele não tinha ainda muita intimidade, vamos dizer assim, com baixo. Baixo não. Não, um instrumento tão fácil quanto as pessoas imaginam. O Nando tem tudo isso. Agora, tem uma coisa interessante. O som é punk rock, obviamente, claro. É um arranjo bem conciso, dentro do espírito punk. Agora, a letra é interessante porque ela não é uma letra agressiva. Ela fala, eu não gosto, não acredito, não creio, né? Não creio na graça do milagre de Deus. O que é isso exatamente? Se a gente pegar hoje e submeter ao cenário atual, né, é uma declaração que provoca polêmica. Mas o que o ser humano quer dizer com isso? O milagre de Deus. Ele não fala, não é agressivo, é uma crítica, na verdade. E é isso que a Igreja Católica não admite, que se critica. Aliás, nenhuma religião topa isso, né? Criticar, questionar aquilo que ela considera um pilar, né, daquilo que ela defende, né? A Igreja Católica não tem isso. E uma daquelas músicas assim, que tem importância e relevância para mim até hoje ainda mais do que na época, né? Que esses tempos que estamos vivendo, não vou entrar em política aqui, mas essa aproximação da política com as igrejas neopentecostais é algo para a gente ficar bastante preocupados. Mas, enfim, Charles, me corrija se eu estiver errado. Se eu não me engano, foi a música escolhida para o Caetano Veloso cantar naquele programa Chico e Caetano, não foi? Não, perdão. Não. Tá certo, foi a música que a gente pediu e sugeriu o Caetano cantar, era o especial Titãs e Barão Vermelho. Titãs e Barão Vermelho, confundi. Titãs e Barão Vermelho. E o Caetano que cantou com vocês. Barão Vermelho. Hoje a gente não tem mais um veículo, um lugar onde a gente divulga o que é lançado. Se tivesse, saberiam. A gravação desse especial foi recuperada, remasterizada, está no Spotify. Então tem o Caetano lá cantando Igreja. Foi ideia dos Titãs chamar o Caetano para cantar a Igreja. Ele topou. Sensacional. Só que depois que ele cantou... Não, quando ele topou, ele se deu conta de que a mãe dele, a dona Canoa, era extremamente religiosa. Então, ele combinou com o pessoal lá na casa da mãe dele, lá em Santo Amaro da Purificação, que quando passasse o especial e na hora dele entrar e exibir, no momento que ele cantava com a gente igreja, alguém tinha que distrair a mãe. Ela não podia ver. Tinha que levar ela para fora, desligar a TV, tinha que fazer alguma Sensacional. coisa. Sensacional. Pode ter a mãe dele, assim, que a mãe não visse ele falando mal da igreja, porque ela era uma católica, enfim, assim, mais séria, e não ia... Faz sentido. Ia ficar chateada com o filho cantar tudo aquilo, mas ele cantou. Ele não queria deixar a dona Canoa chateada.